Lei da evolução. O destino dos espíritos é evoluir de forma indefinida para sempre. Em que se evolui? Em amor e sabedoria. Sem amor não há evolução. Sem amor não há sabedoria. Sem amor não há felicidade. A evolução depende da vontade e do esforço de cada um. O mundo espiritual. Você disse no início que a vida do espírito não começava com o nascimento. Isso. E o que existe antes do nascimento? O mesmo que depois. Vida. Alternando-se os períodos de vida sem estar ligado ao mundo físico, com os períodos nos quais o ser retorna ao mundo físico, encarnando num recém-nascido. Então a vida não começa com o nascimento? Não. E todos vivemos outras vidas antes da atual? Sim. E onde estamos antes de nascer? No mundo espiritual. E o que acontece depois de morrer? O espírito desliga-se do corpo físico e retorna ao mundo espiritual, que é de onde veio. Ou seja, continua sua vida sem estar ligado à matéria. Dito de outra forma e para resumir, o espírito proveniente do mundo espiritual liga-se ao mundo físico, encarnando num recém-nascido, decorrendo uma fase encarnado fisicamente, até que acontece a morte do seu corpo. Nesse momento, desliga-se dele e retorna ao mundo espiritual. Este conceito acerca da origem e do destino do ser humano já tinha sido enunciado por Jesus, numa frase simples, carregada de significado, e que até hoje ainda não tinha sido totalmente compreendida, recolhida no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Nada subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Sim, mas em quais condições retornamos a esse mundo espiritual? Quero dizer, estamos acordados? Estamos conscientes do que nos aconteceu? Ou, como acreditam algumas religiões, permanecemos num estado letárgico até que aconteça alguma coisa no final dos tempos? Muito pelo contrário. Está mais consciente da realidade quando se está no mundo espiritual do que quando está encarnado. Não pense que, pelo fato de desencarnar, o espírito perde a consciência ou entra num estado de sonolência perpétua. Longe disso. Admitindo que o espírito possa passar por uma fase de confusão, de tempo variável que depende da evolução do espírito e das circunstâncias em que desencarnou, o espírito confronta-se com a sua verdadeira vida e toma consciência, entre outras coisas, do objetivo das encarnações. Bem entendido, interage com outros seres, num mundo tão real ou mais que o seu, já que o seu mundo é uma imagem distorcida, apenas um reflexo do mundo espiritual. Sim, mas para onde vai exatamente? O que normalmente acontece é que cada espírito, depois de desencarnar, se coloca no plano do mundo espiritual que corresponde ao seu estado evolutivo. E isso depende do comportamento que o espírito tenha tido durante a encarnação em relação à lei do amor. O destino final do espírito é retornar sempre ao seu lar espiritual. Contudo, aqueles espíritos delinquentes que praticaram grandes delitos contra os demais seres da criação ficarão retidos pelo peso das suas ações no nível vibratório mais baixo do astral inferior. No extremo oposto, o espírito que tenha vencido grande parte do seu egoísmo e que tenha se comportado amorosamente se elevará aos planos vibratórios mais altos do astral superior. Entre esses dois extremos, existe uma infinidade de níveis intermediários nos quais se situará cada espírito em função do seu grau de elevação espiritual e do seu comportamento em relação à lei do amor. Espere um pouco, porque estou me perdendo. Pode me explicar o que significa isso de nível vibratório e o que tem a ver com o estado evolutivo? O nível vibratório refere-se à manifestação no plano energético do estado evolutivo do espírito. Pode-se dizer que a forma como se manifesta o amor no plano astral ou energético é uma vibração de alta frequência. Portanto, a vibração de alta frequência corresponde ao corpo astral dos espíritos mais avançados, com maior capacidade de amar e desprendidos do egoísmo. A vibração de baixa frequência
É própria dos espíritos pouco avançados e que ainda agem com egoísmo. Entre esses dois extremos, existem espíritos de níveis intermediários de evolução e, portanto, de níveis intermediários de vibração. Cada um deles, dependendo do seu estado evolutivo, após o desencarne, se situará no plano correspondente ao seu nível vibratório. Não entendi nada. Está me falando do mundo espiritual, de níveis vibratórios, planos energéticos, de astral inferior e superior, porém me parecem termos ambíguos, que não sei o que significam exatamente, nem a que se referem. Pode me descrever como é esse tal mundo espiritual? Onde se situam exatamente esses níveis vibratórios energéticos, ou como quiser chamar, que está falando, e o que significa isso de astral inferior e superior? Descrever o mundo espiritual com todo o seu detalhe a alguém encarnado, que não pode nesse estado apreciá-lo em toda a sua extensão, é algo muito difícil. É como tentar explicar o que é a cor a um cego de nascença. Contudo, procurarei esclarecer algumas coisas sobre isso, principalmente daquelas partes do mundo espiritual de que as concepções ou crenças religiosas deram uma visão enganosa ou deformada em relação à realidade. Em primeiro lugar, tenho que lhe dizer que o mundo espiritual não é um lugar difuso ou vazio, onde não existem formas e onde os espíritos vagueiam ociosos sem saber onde ir. É um mundo real, palpável, que sempre existiu e sempre existirá, e que é o verdadeiro lar do espírito, já que, diferentemente dos mundos físicos que têm um princípio e um fim, aquele nunca poderá ser destruído. Está bem, mas se é tão real, por que não podemos vê-lo? Olha, o fato de não ser visível para vocês não significa que não exista. Quando estão encarnados, as suas percepções estão limitadas ao que são capazes de captar com os seus sentidos físicos. Por exemplo, vocês definem a luz como um conjunto de ondas que vibram em diferentes frequências. O espectro de luz visível que vocês podem ver está limitado às 7 cores do arco-íris, aumentando a frequência vibratória da luz, desde o vermelho ao violeta. Contudo, existe luz para cima e para baixo dessa gama de frequências que vocês não podem ver, mas que igualmente existe e que vocês têm sido capazes de detectar por meio de aparelhos. Para cima da frequência da cor violeta, existe a luz ultravioleta, os raios X e os raios gama. Para baixo da frequência do vermelho, ficam os raios infravermelhos, as micro-ondas e as ondas de rádio e televisão. Algo semelhante acontece com a percepção relativa ao mundo espiritual. Continuando com a analogia das ondas luminosas, pode-se dizer que o mundo espiritual se situa numa banda de frequências que os seus sentidos não podem captar, e que dentro dessa banda existem frequências de maior e de menor vibração. Mas, se existe, deve ser composto de alguma coisa. Sabemos que a matéria do nosso mundo é composta por diferentes tipos de átomos agrupados por distintos graus e formas. E das combinações desses átomos surge a matéria do qual é composto o nosso mundo, com as suas propriedades físicas particulares. No caso do mundo espiritual, existe alguma matéria-prima a partir da qual se forme todo o resto? Sim, pode chamá-la essência vital ou princípio espiritual. E qual é a sua natureza? Isso é complicado de explicar, mas vou dar algumas pistas para que compreenda. Através dos trabalhos de Albert Einstein e do posterior desenvolvimento da física quântica, sabe-se que a matéria nada mais é do que uma forma de energia condensada, que os átomos podem separar-se em partículas mais simples e que dessa separação, uma parte da matéria se transforma em luz. Portanto, ainda que a luz e a matéria tenham propriedades tão distintas, até o ponto de parecerem coisas independentes, a diferença entre a luz e a matéria não é a sua essência, apenas a sua estrutura e grau de condensação. Se está difícil de entender, imagine o que acontece com a água, que apresenta propriedades tão diferentes no estado sólido, o gelo, líquido e gasoso, o vapor. Ainda que a sua composição continue a ser sempre a mesma, a
apenas porque varia a mobilidade ou estado vibracional das suas moléculas. Estas estão mais estáticas no gelo, menos na água líquida e ainda menos no vapor. Se tomamos este exemplo como modelo, podemos dizer que o universo físico é a forma mais condensada que existe da essência vital. E nesse estado, manifesta uma série de propriedades e segue uma série de leis que a física tenta desvendar. Porém, existem níveis de condensação intermediários entre o universo puramente espiritual e o universo físico, que podem se agrupar, desde o mais sutil até o mais denso, em espiritual, mental, astral ou energético e material ou físico, cada um deles com propriedades e leis particulares. Estes mundos não estão separados uns dos outros, mas sim perfeitamente interrelacionados, de modo que não podem existir formas mais condensadas separadas das mais sutis. Então, há alguma diferença entre os termos mundo astral e mundo espiritual? Porque às vezes fico com a impressão de que você utiliza como termos equivalentes. Sim, há diferenças. Como disse, o mundo espiritual é o plano onde tudo nasce e é indestrutível, enquanto o mundo astral é a manifestação do mundo espiritual no plano energético, ou seja, trata-se de uma forma muito condensada da essência vital, ainda que não tanto como o mundo material. O mundo astral é mutável e está submetido a processos periódicos de criação e de aniquilação. O que acontece é que, quando faço referência ao mundo espiritual, é verdade que utilizo o conceito para me referir à soma dos três mundos mais sutis: espiritual, mental e astral, e que escapam à sua percepção, por contraposição ao termo mundo físico, o qual se refere ao mundo que vocês conhecem. Utilizo um termo ou outro dependendo do contexto ou da ênfase que queira dar a algum aspecto do mesmo. Normalmente utilizarei mundo espiritual como termo mais geral e amplo, enquanto mundo astral é um termo mais concreto, por ser a parte do mundo sutil mais próxima do mundo físico. Tenho uma ideia do que você diz, mas quando fala de mundo astral, o que se refere concretamente? Cada planeta físico está ligado ao seu correspondente planeta energético ou astral, que está sobreposto a ele, mas que é muito mais extenso em tamanho do que o planeta físico, ainda que muito mais sutil na sua natureza. Digamos que, se o planeta físico é do tamanho de um grão de café, o do planeta astral poderia ser equivalente ao tamanho de uma bola de futebol, porém de natureza energética, de forma que o grão de café ficaria no centro da bola de futebol. O planeta físico não poderia existir sem o planeta astral, já que é este último quem o vitaliza energeticamente e mantém a sua estrutura e permite o seu funcionamento. Dentro deste mundo astral, existem diferentes níveis ou camadas vibratórias que se diferenciam pela sua densidade, de modo que as camadas mais densas estão mais perto da superfície do planeta físico e as mais sutis estão progressivamente mais afastadas. Cada uma delas tem estrutura geológica e natureza próprias. Existem vales, montanhas, rios, flora e fauna, ainda que haja diferença entre elas, pois a natureza é mais bela e perfeita nas camadas mais sutis do que nas mais rudes. Podemos dizer que a natureza no mundo físico é um reflexo inacabado da natureza astral e que tudo o que existe no mundo físico foi antes testado no mundo astral. E há vida nesse planeta astral? Esse globo ou planeta astral está cheio de vida e é o lar dos espíritos e formas de vida não encarnadas ligadas ao planeta Terra. É a origem da maioria dos seres que nascem e o destino dos que morrem no seu mundo físico. Quando antes disse que o espírito, quando desencarna, retorna ao mundo espiritual, o que acontece normalmente é que o espírito fica num desses níveis vibratórios do planeta astral, o correspondente ao seu nível energético, que depende por sua vez do seu nível espiritual. Estamos agora em um desses níveis, e a natureza que observa à sua volta é a deste nível vibratório. Você diz que há espíritos vivendo no mundo astral e que são os que encarnam na Terra.
gostaria de saber alguma coisa a mais desse mundo e dos seus habitantes, e também o que define que nos situamos num nível ou em outro do mundo astral depois de morrer. E que me explique de uma vez por todas o que se refere com isso de astral superior e inferior, porque ainda não explicou. Está bem. Como já disse, visto que há espíritos habitando cada uma dessas camadas vibratórias do mundo astral, eles também criaram, a partir dos elementos naturais, a sua própria civilização. À medida que o espírito evolui, ou seja, vai se desprendendo do egoísmo e se torna mais amoroso, a sua prática no amor faz com que eleve sua frequência vibratória, o que lhe permite subir até os planos vibratórios que estão de acordo com o seu novo nível evolutivo. Em conformidade com esta lei da correspondência vibratória, os espíritos mais avançados, que têm natureza mais sutil, habitam nas regiões vibratórias mais sutis e mais afastadas da superfície terrestre, enquanto, à medida que descemos para camadas progressivamente mais densas, iremos encontrando comunidades de espíritos menos avançados, cuja natureza é também mais densa. Como consequência disto, a civilização é mais perfeita e avançada, moral e tecnicamente nas camadas mais sutis do que nas mais densas. Ainda que se trate de uma divisão puramente arbitrária, podemos agrupar estes distintos níveis vibratórios em astral inferior, médio e superior, conforme se aumenta em vibração e se diminui em densidade. Os espíritos do astral superior veem muito claro qual é o destino do espírito e estão numa fase de evolução consciente. Centram toda a sua vontade e esforço em avançar espiritualmente e em ajudar a avançar os espíritos que estão menos evoluídos, ainda que estes muitas vezes não estejam conscientes da ajuda que recebem. E nisso, essencialmente, ocupam o seu tempo. No astral inferior, encontram-se os espíritos menos evoluídos no amor, que tanto podem ser aqueles espíritos ainda jovens em estado primitivo de evolução, como aqueles que, apesar de terem vivido muitas vidas e de terem desenvolvido a sua inteligência, ainda não desenvolveram os seus sentimentos. No astral médio encontraremos os espíritos com um grau de avanço intermediário. É aí aonde vão parar a maioria dos espíritos encarnados da Terra depois de desencarnar, ainda que para chegar aí muitos tenham passado alguns períodos mais ou menos prolongados no astral inferior, por terem ficado retidos temporariamente devido às suas ações contra a lei do amor, realizadas enquanto estavam encarnados. Pelo que diz, o astral inferior poderia equiparar-se ao inferno e o superior ao céu, enquanto o astral médio poderia representar o purgatório, não? Em rigor, os conceitos de inferno, purgatório e céu são uma imagem extremamente distorcida da realidade espiritual que estou expondo e com a qual possuem escassa correspondência. Na realidade, todos os espíritos que alcançaram o astral superior estiveram no passado no astral inferior e passaram pelo astral médio. E se chegaram até aí, foi porque, por mérito próprio, foram progredindo espiritualmente no amor, aumentando assim o seu nível vibratório e tornando-se dignos de habitar as regiões que atualmente ocupam. E todos os espíritos do astral inferior, quando evoluírem o suficiente, habitarão um dia as regiões astrais superiores, porque faz parte do processo de evolução espiritual. Portanto, não há lugares criados expressamente para servir de masmorras, e nem o sofrimento a que fica sujeito um ser por estar no astral inferior dura eternamente. Porém, segundo o que você diz, é certo que os maus acabam indo para o astral inferior e que nesse lugar sofrem, não? Sim, contudo, nem todos os habitantes do astral inferior são necessariamente maus, e nem todos sofrem. Também o termo mal não é preciso. Seria melhor chamá-los espíritos atrasados, que apenas avançaram em inteligência, mas pouco no amor. Como já lhe disse, habitam no astral inferior os espíritos primitivos, nos primeiros estágios de evolução espiritual, como seres individualizados e dotados de livre arbítrio.
Esses espíritos primitivos não se misturam com os atrasados, pois apesar de se encontrarem na mesma camada, agrupam-se de acordo com a sua afinidade vibratória e vivem em zonas afastadas uns dos outros. Porém, os espíritos primitivos não se sentem infelizes por se encontrarem no astral inferior, pois é o habitat que se adequa ao seu nível. São os espíritos atrasados os que sofrem, porque ainda que não deem amor, são mais sensíveis a percebê-lo do que os primitivos, e sofrem ao notar a sua ausência. Sofrem por viver na companhia de outros seres tão egoístas como eles mesmos. Sofrem porque vislumbram uma vida melhor e sabem que a sua penosa situação se deve ao mau uso que fizeram do seu livre-arbítrio ao terem procedido contra os outros. É difícil imaginar o que você diz. Olha, para que possa entender a diferença entre o que sente no astral inferior um espírito primitivo e um espírito atrasado, vou lhe dar um exemplo do seu mundo. Imagine diferença entre como um primata e um homem ocidental podem se sentir, ambos abandonados na selva. Enquanto o primata viverá perfeitamente feliz e integrado na selva, para um ocidental, acostumado às comodidades da vida civilizada, viver na selva será um suplício e se sentirá muito mal. Por que existe o astral inferior ser um lugar tão horrível? É porque no universo há um lugar para todos os seres, desde os mais primitivos até os mais avançados. E em cada planeta de nível semelhante ao seu, o astral inferior é o lar dos seres que ainda estão dando os primeiros passos no aprendizado dos sentimentos. Também deve ser levado em conta que este não é um lugar especificamente criado para os espíritos que agiram contra a lei do amor. E sim, é tão horrível, porque foram eles mesmos que criaram as condições para que esses lugares em que habitam sejam asfixiantes, pela vibração conjunta que emana da sua própria baixeza espiritual, da mesma forma que uma área natural pode se converter em uma verdadeira lixeira se os ocupantes dessa região forem pouco respeitadores do meio ambiente. Agora que falamos dos espíritos do astral inferior, tenho uma curiosidade. Existe o demônio ou o diabo? Olha, não existe nenhuma entidade dedicada ao mal permanentemente, e ainda menos com os poderes de destruição tão onipotentes que são atribuídos a esse suposto diabo. As entidades que habitam o astral inferior são espíritos que pouco avançaram no sentimento. E como já disse, isso pode ocorrer, ou porque se trata ainda de espíritos jovens, ou porque, apesar de serem espíritos já mais ou menos velhos, tenham avançado pouco no desenvolvimento dos sentimentos. Ainda que haja espíritos no astral inferior que possam ser muito inteligentes, mas tenham utilizado essa inteligência para prejudicar outros espíritos, se ainda não desenvolveram seus sentimentos, não são sábios, porque a sabedoria tem origem na percepção do sentimento. E sentem-se infelizes porque vivem no egoísmo e desconhecem a felicidade. Pela inveja de não possuírem a sabedoria e felicidade que intuem ter alcançado, os espíritos que já venceram o egoísmo e conheceram o amor, empregam todas as suas forças para dificultar o progresso espiritual dos seus irmãos encarnados, para que eles tampouco consigam desfrutar da felicidade que emana do amor. Como diz o ditado, o mal de muitos consolo é. Por isso, organizam-se entre si com o objetivo de impedir o progresso dos desencarnados e conquistar adeptos para suas ideias. Porém, a sua capacidade de ação sobre os encarnados é bastante limitada, a não ser que estes, pelos seus próprios atos, se deixem influenciar por eles. Além disso, o seu raio de influência está limitado às camadas vibratórias mais baixas, pois para alcançar camadas mais altas, teriam de amar. E uma vez que se recusam a fazê-lo, excluem-se automaticamente desse nível. Depois há o problema de estar em constantes lutas entre facções rivais, porque em consequência do egoísmo, todos querem ser chefes. Porém, cedo ou tarde, esses espíritos se cansam de serem os maus, porque são tremendamente infelizes e tentam sair dessa situação. Então são resgatados pelos espíritos das camadas mais elevadas, que
que têm postos de socorro nas regiões adjacentes a estas regiões inóspitas. Você disse, quando falamos das viagens astrais, que o espírito encarnado, uma vez livre do corpo, pode viajar até onde o seu pensamento o levar, de forma quase instantânea. Correto, porém apenas dentro dos níveis vibratórios compatíveis com o seu próprio. Ocorre também a um espírito desencarnado ter liberdade para viajar pelas diferentes camadas do mundo astral? Os espíritos dos níveis superiores gozam de maior liberdade de movimento e podem descer aos níveis inferiores, ainda que para eles seja tão incômodo como para vocês seria caminhar através de um pântano. Os espíritos de níveis inferiores não podem ascender a níveis superiores enquanto não conseguirem aumentar o seu nível vibratório. E isso apenas se consegue quando tiverem evoluído espiritualmente. Portanto, os contatos entre espíritos de níveis diferentes realizam-se descendo sempre o mais avançado à região do menos avançado. Os espíritos que habitam nas zonas densas do astral inferior têm mais dificuldade em se moverem no seu ambiente, como se vivessem quase com as mesmas limitações que tem um humano encarnado, já que a vibração da matéria astral dessa zona é tão baixa que se assemelha muito à da matéria física. Não acontece assim com os espíritos do astral superior, que podem viajar livremente, ainda que, para que se possam manifestar no astral inferior e possam ser vistos pelos seus habitantes, tenham de ajustar a sua vibração. E isso acaba por ser tão penoso como para vocês respirar num ambiente cheio de fumaça. Por que há esta separação entre níveis? Essa separação é inerente à natureza do mundo astral e impede que os espíritos pouco avançados possam se infiltrar nas regiões de alta vibração, onde impera o amor, e prejudiquem os seus residentes. Mas então há algum tipo de ligação entre essas camadas vibratórias ou estão completamente separadas entre si? As separações não são bruscas, mas graduais. Da mesma forma que a densidade da atmosfera diminui de forma progressiva quando nos afastamos da superfície terrestre, o mesmo acontece também com a densidade da matéria astral. As diversas comunidades do astral estão ligadas entre si e existe um trânsito de espíritos, com a limitação que indicamos anteriormente. Quero dizer, enquanto os mais avançados podem mover-se livremente através do seu nível e dos níveis inferiores, os menos avançados só podem alcançar níveis superiores, aumentando o seu nível vibratório por meio da evolução espiritual. As comunidades do astral médio são ajudadas pelas comunidades do astral superior, das quais recebem assessoria espiritual e técnica para organizar as suas comunidades de acordo com as leis espirituais mais avançadas. Por sua vez, destas comunidades do astral médio, partem missões de ajuda aos espíritos do astral inferior que estão em condições de sair dessa camada vibratória, por terem tomado consciência dos prejuízos que causaram, porque mostraram arrependimento e vontade de melhorar e por terem pedido sinceramente ajuda para sair dessa situação. E em que consistem especificamente essas missões de ajuda? Para que tenham uma ideia, podemos dizer que as comunidades de espíritos mais avançados atuam como uma espécie de ONGs espirituais que descem para ajudar ou para resgatar os espíritos sofredores em situação bastante difícil. Parece com o resgate de civis feridos por um bombardeio, com a chegada dos combatentes ou dos refugiados procedentes de regiões devastadas pela guerra, pela fome ou por catástrofes naturais. Com esse objetivo, montam-se hospitais, albergues e escolas em certas regiões limítrofes entre o astral inferior e médio, para cuidados e reeducação dos espíritos recém-resgatados das camadas vibratórias baixas. Nestes lugares passarão o tempo necessário para sua reabilitação. Uma vez recuperados, muitos deles envolvem-se ativamente nos mesmos trabalhos de assistência e resgate de espíritos sofredores do astral inferior, como os que eles mesmos acabaram de se beneficiar, o que os faz sentirem-se úteis e um pouco mais felizes, pois é a maneira que têm de agradecer o que foi feito por eles
E também porque desejam ajudar de coração os seus irmãos, compreendendo perfeitamente pelo que estão passando, visto que eles mesmos também acabam de sentir na própria pele. Assim também ajudam a si mesmos, elevando seu padrão vibratório pelos atos de amor que realizam em benefício dos outros. Logo que recuperem o nível vibratório adequado, e se eles assim o desejarem, podem retornar aos seus lares espirituais. Esquema evolutivo. Voltando ao tema da reencarnação, pergunto-me se já vivemos outras vidas e se o nascimento na vida física não é o princípio. Qual é então o princípio da vida do espírito, se é que existe um? O espírito é criado ignorante. Na realidade, o que se cria é o princípio espiritual, a faísca vital. A partir desse momento, a faísca vital originária, através de um processo que dura milhões de anos, vai passando por um sistema de aperfeiçoamento, através da experiência que obtém ao estar ligada às formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Não entendo o que quer dizer com a frase estar ligada às formas materiais adequadas ao seu nível evolutivo. Poderia explicar melhor? Refiro-me à encarnação. Quando o princípio espiritual originário já evoluiu bastante e já é muito mais que isso, chamamos de espírito. O espírito liga-se à forma material, que é o corpo, para aprender desta experiência. Em fases mais primitivas, o princípio espiritual originário liga-se a formas materiais mais simples. Primeiro do reino mineral, primeiro nível, seguido do vegetal, segundo nível, depois do animal, terceiro nível, e mais à frente, já como espírito em fase humana, quarto nível, aprendendo em cada uma dessas experiências físicas. Este aprendizado é adquirido pelo ser espiritual definitivamente, de forma que, quando inicia uma nova encarnação, a faz com os conhecimentos obtidos pela soma das incontáveis encarnações anteriores. Quer dizer que em vidas anteriores fomos animais e, se formos ainda mais longe, poderemos ter encarnado numa pedra? Mais ou menos, ainda que não exatamente, já que nas etapas anteriores a individualidade do ser ainda não está tão definida como na fase humana. Esta vai aumentando progressivamente. O que quer dizer com isso? Ora, que não é correto dizer que o seu espírito esteve encarnado numa pedra, porque nessa etapa não se podia considerar nem que a faísca vital fosse já um espírito individualizado, nem que uma pedra tenha individualidade dentro do reino mineral. O que aconteceria à faísca vital se partíssemos a pedra em 2 ou 3 fragmentos? Se dividiria também? Com certeza não. Contudo, podemos dizer que um protoespírito está encarnado num cão, uma vez que o seu grau de individualização já está mais avançado. E por que chama de protoespírito? Utilizei aqui para diferenciá-lo do espírito que se encontra na fase humana. É uma etapa anterior do ser espiritual, no qual já existe um grau de individualidade bastante alto. Contudo, ainda não se dispõe do livre-arbítrio que corresponde aos seres espirituais que encarnam em mamíferos superiores. Qual é a intenção dessa espécie de programa de encarnações sucessivas? A intenção é que o ser espiritual avance tanto em conhecimento como em sentimento, que cresça em sabedoria e em amor. Até quando? Quer dizer, há algum limite máximo a que possamos chegar? O limite máximo a que se pode chegar através da evolução progressiva é a capacidade de Deus. E como esta é infinita, chegamos à conclusão de que não há limite. É um processo de evolução constante e infinito. Contudo, se refere ao processo de encarnações materiais, à medida que o espírito avança, as encarnações vão se espaçando cada vez mais, e o tempo que o espírito passa sem encarnar aumenta. Até que se chega a um ponto em que o espírito já não precisa continuar encarnando no mundo físico para evoluir. E então, continua a sua evolução nos planos mais sutis da existência. Entraríamos então no 5º nível, e ainda há mais outros 2 acima dele.
Porém, aos humanos da Terra ainda falta bastante para chegar a esse ponto. Então, não tem sentido que falemos disso agora. Correndo o risco de me repetir nas perguntas, volto a fazê-las porque julgo que poderá acrescentar algo a certas respostas já dadas no início. Aqui vai uma. Se o espírito